tranquilo. Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E eu chego aqui no canal com mais uma edição do quadro Quem São Eles? E o nosso clube de destaque nesta edição é o Ceará. O Ceará que neste domingo enfrenta o Goiás pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Este jogo vai acontecer na Arena Castelão, em Fortaleza. E para trazer informações do Ceará, eu recebo o repórter Danilo Queiroz, ele que é do Sistema Jangadeiro, lá em Fortaleza. Danilo, muito obrigado por atender ao meu convite, por trazer para nós goianos as informações do Vozão. Eu que agradeço, Gelésio. Estou 100% à sua disposição para a gente conversar sobre o Ceará e sobre esse Ceará e Goiás deste domingo. Danilo, o Ceará inicia a temporada com o Enderson Moreira, né? Inclusive é um treinador conhecido aqui do torcedor alviverde, porque ele dirigiu o Goiás de final de 2011 até 2013, foi campeão inclusive brasileiro da Série B em 2012, e também voltou em 2016, aí sem o mesmo sucesso, mas é um treinador muito conhecido aqui. E ele acabou deixando o Ceará para ir para o Cruzeiro, e essa troca me parece que acabou sendo muito positiva para a equipe alvinegra, né? A gente tentar olhar para o passado e ver o que aconteceria se as coisas fossem diferentes, que a questão do se é muito complicado, Gerliese, mas com o Enderson, o time já estava num salto de qualidade. A questão do Enderson é uma questão muito particular, né? Ele e o Drubsky são amigos, ele foi assistente do Drubsky, o Drubsky estava assumindo a gerência de futebol da equipe do Cruzeiro e eles tinham uma dívida de amizade. E nessa dívida, o Enderson tinha dito para o Drubsky, olha, no dia que você precisar, por conta dessa dívida que nós temos, o Drubsky tinha ajudado em muito a ser técnico de futebol, foi ele que iniciou a carreira do Enderson, deu oportunidade para o início da carreira do Enderson. Então ele disse, olha, quando você precisar, eu vou te ajudar de qualquer forma. E o Drubsky, quando ligou para ele, disse, Enderson, lembra daquela dívida que você ficou comigo? Pois é, a hora de pagar é essa. Então ele não tinha como dizer não. Acho que ele tinha ideia, sabe, Gerliezer e amigos que acompanham o canal, de que estava entrando numa barca semi-furada, né? Quase furada, mas que não podia deixar de atender o pedido do amigo. Tanto que a direção do clube foi informada e ele querendo saber o que a direção do clube achava, e aí o presidente disse, olha, quero que você fique, mas fique de corpo e alma. Se tiver 1% do seu pensamento que estiver lá no Cruzeiro, vá. O presidente aqui é o Robinson de Castro. Então, por conta disso, o Enderson acabou indo para o Cruzeiro. Assumiu o Guto, né? Mas assumiu sem vir ao clube, né? Isso aconteceu exatamente no dia 18 de março, né? Que é um dia que marca no Brasil o início do isolamento social causado por essa pandemia que ainda está aí. Então, o Guto assume de direito, mas, de fato, ele só vem assumir depois desse período de isolamento social, quando voltaram aí os treinamentos, foram liberados pelas autoridades. E o Ceará é um dos clubes pioneiros aí nessa questão de fazer testes. O Ceará hoje é um clube extremamente organizado, né? Eu posso dizer muito bem isso, porque cubro o clube há mais de 25 anos, então eu já vi a desorganização que era letal para os resultados do clube, e hoje uma organização absolutamente dos melhores clubes do Brasil. Eu não consigo ver quem é que tem uma organização hoje melhor que o Ceará, um time muito bem organizado. Então, ele se organizou todo, e só aí o Guto pôde vir trabalhar com os seus atletas, aí uns 30 dias antes da reestreia pelo Campeonato Cearense, ele começou a trabalhar e teve toda aquela condição de quase uma intertemporada, né, Gerleza, que hoje no futebol brasileiro a gente não tem. O Guto teve para trabalhar com o seu grupo, isso também foi muito positivo para ele, mas eu tenho uma impressão de que se o Enderson o tivesse, ele também teria feito boas coisas. O Ceará tem um elenco relativamente bom, o Guto soube trabalhar com ele e se utilizou também de muito do que o Enderson tinha deixado. O próprio Guto disse que tem uma amizade com o Enderson,
e que foi o Anderson que o informou de muitos atletas, de muitas questões, de muitas situações que ele faria no futuro, e o Guto soube utilizar isso muito bem, mas claro que tem muitos méritos do Guto Ferreira, que levou o time ao título de campeão do Nordeste, levou o time à final do Campeonato Cearense, que inclusive vai começar, as finais do Cearense vão começar a partir da próxima quarta-feira entre Ceará e Fortaleza, e tendo essa campanha regular aí no Campeonato Brasileiro e uma boa campanha na Copa do Brasil, onde o Ceará está nas oitavas de final da competição. Vamos dizer assim que o Guto cumpriu até agora, Danilo, todos os objetivos do Ceará na temporada. Sem dúvidas. Conquista o título da Copa do Nordeste, está vivo na Copa do Brasil, está na final do Campeonato Cearense e está longe da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então o Ceará vai tendo até agora uma campanha muito satisfatória. E para esse jogo de amanhã contra o Goiás, Danilo, o Ceará, o Guto, tem algum desfalque, tem algum retorno? Como é que estão esses ajustes no time dele? Ele tem alguns desfalques aí que já são, digamos, de longa data. O seu zagueiro titular, ao lado do Luiz Otávio, seria o Klaus, mas o jogador está às voltas com problemas clínicos de lesão. Ele até chegou a deixar o departamento médico na última semana, mas tem a questão da transição, porque passou muito tempo no DM, então com esse ele já não conta há algum tempo. O Fabinho fazia uma espécie de revezamento com o William Oliveira, um dos volantes da equipe, e ele usa aquele sistema 4-2-3-1. Ele até me disse que não usa, sabe, Gerliese? Mas se você vê o time jogando, ele usa o sistema. Eu acho que ele quer enganar alguém, mas o Guto me disse, não, eu uso 4-4-2. Eu digo, depende do ponto de vista. Ele não usa 4-4-2 quando um Fernando Sobral, que ele diz que faz parte desse meio campo com 4, acompanha o lateral esquerdo adversário de ponta a ponta, até a ponta de defesa. Então, você até me disse que trabalha com questões táticas, então você entende bem que ele está querendo assim enganar alguém. Mas, na verdade, eu acompanhei alguns jogos do Ceará, Danilo, especialmente ali desde aquela reta final da Copa do Nordeste. Então acompanhei ali e concordo com você. O Ceará que eu vi jogar, eu sempre vi o Ceará jogando, na maioria das vezes, no 4-2-3-1. Ele tem dois homens de lado, né? E aí, Fernando Sobral e Leandro Carvalho. Isso, e aí o Kleber centralizado. A equipe era básica, né? Era essa. E aí ele tinha ali o primeiro volante, o Charles, né? O jogador que tinha jogado no Sport no ano passado, e outros dois homens à frente dele. O Fabinho, que inclusive caía muito pelo lado direito em alguns momentos, demonstrava muita força, até fazia ultrapassagens ali pelo lado direito, e o Vinícius, né, que era o meia. Então, nisso eu concordo contigo. O Guto pode até dizer desse 4-4-2, mas o desenho, a configuração do time dele, de fato, é de um 4-2-3-1, assim como é da maioria dos clubes brasileiros hoje. Certo. Ele pode até falar por posição característica. Por exemplo, o Sobral não é um atacante de lado, ele é um jogador de meio campo e ele até mais de marcação do que um meia, embora ele tenha qualidade técnica. Então ele pode falar disso em característica, mas em função, a função que o Fernando Sobral hoje cumpre no Ceará é de um jogador externo, como gosta de dizer o Tite, ou de beirada, como os atletas gostam de dizer. Então não dá para ele dizer que ele se soma ali ao meio campo. Sim, ele está numa linha média, né? Tem a defesa, tem a linha média e tem o setor ofensivo. Talvez ele esteja ali no setor que eu gosto de chamar de transição, que é o 4-2-3. Esses três fazem uma transição, porque principalmente os caras do lado, eles vão muito, mas eles voltam muito para marcar. Mas sobre a tua pergunta, e eu queria falar isso para te entenderes, para que o público que acompanha entenda, sobre isso, nessa linha de 2, o Charles é titular absoluto. E, até pela idade, ele consegue ter uma possibilidade de atuar em mais jogos em sequência. Já o Fabinho e o William Oliveira, o William também é um cara jovem, mas tem as voltas com muitas contusões no Ceará, aliás, com muitos problemas de cirurgia. Então, esse jogador vinha sendo titular nos últimos jogos, porque o Fabinho, e você disse bem, Fabinho era o titular ao lado
do Charles na Copa do Nordeste, o Fabinho teve uma contusão e foi para o departamento médico. Na segunda-feira, agora que passou, ele saiu do DM e foi para a transição. Então, dificilmente ele vai ter condição de jogar domingo, porque passou 3 semanas no DM, o cara que passa 3 semanas no DM, ele perde na questão física e dificilmente, em 3, 4 dias de transição, tem condição de jogar. Então, não creio nele domingo. Aqui o Ceará não libera a relação, a gente fica sempre numa interrogação, mas não creio no Fabinho. E o William Oliveira teve um problema no jogo contra o Internacional. O Thiago Galhardo, num lance, caiu sobre a perna dele, semi-dobrada. E ali ele deixou o campo, e eu até dizia na minha transmissão, cara, só se ele for de aço para voltar, ele voltou. Participou do restante do jogo, atuou em mais 2 partidas, mas sempre saindo abruptamente no meio da partida. O departamento médico fez uma avaliação e ele tinha rompido os meniscos. Veja só como o cara é de aço, né? O cara tinha rompido os meniscos, não só terminou o jogo contra o Internacional, quanto entrou nas 2 outras partidas contra Brusque e Red Bull. Então ele estava com o menisco rompido, não estava sentindo isso, mas estava com o menisco rompido, mostrou isso o exame de imagem, e aí ele passou por cirurgia na quarta-feira. Vai passar 60 dias fora. Ou seja, o Guto tem problemas. Ele tinha 2 volantes ali que ele fazia um rodízio ao lado do Charles e, de repente, ele perdeu os 2. E são 2 jogadores que têm característica de marcar e tem um passe de saída de bola. O Fabinho, um passe melhor. O William, um passe mais curto, porque se ele tentar alongar, ele acaba errando. Ele não é tão bom nisso. O Fabinho marca... Aliás, o William marca mais do que o Fabinho. É por isso que havia um rodízio. Quando ele precisava de mais marcação, ele botava o William. Quando ele precisava de melhor saída de bola, ele colocava o Fabinho. Mas ele perdeu os 2. E agora, ele tem como opções o Ricardinho, que é tecnicamente muito bom, mas que não marca, não é um jogador de marcação, é um cara oriundo da meia, que foi trazido para volante, porque hoje os volantes fazem esse trabalho de saída de bola, então o Ricardinho joga ali. Tem o Marcan, que é um atleta que veio de fora, ele estava na Europa e veio para o Ceará nessa temporada e ainda está se habituando ao futebol brasileiro. Ele também não tem uma marcação forte, é um bom jogador no passe, bom no passe curto, bom no passe longo, mas é um atleta que ainda está se habituando na equipe do Ceará. E tem um recentemente contratado, o Pedro Nares, um volante que foi formado nas categorias de base do Red Bull. O Ceará, inclusive, buscou um acordo com o Red Bull, ele tem um contrato longo, até 2022, é um atleta que o Ceará imagina que vai ser importante, mas é um atleta que há 2 semanas atrás, quando eu conversei com o Guto Ferreira no aeroporto, que hoje a gente só tem condição de conversar com um técnico nessa tipo de situação, você sabe bem disso, por conta desse isolamento social, ele me disse que o Nares, naquele dia, 2 semanas atrás, dizia para ele, olha, meu primeiro coletivo em 4 meses. Então é uma situação complicada dizer que ele vai participar hoje, embora esteja regularizado, embora esteja à disposição, embora exista uma carência, ou seja, dá para você perceber, Janiese, que a coisa não está sendo muito fácil para o Guto Ferreira escalar seu time, não, porque ele tem esse problema, principalmente ali na questão dos seus volantes. O outro problema é na lateral direita, o Samuel teve um edema na parte posterior da coxa. O Samuel está jogando jogos em sequência. Se você olhar quem mais jogou no Ceará na temporada, você vai ver o goleiro Fernando Praz e o lateral direito Samuel. Então o Samuel teve esse problema de um edema, ficou fora das 2 últimas partidas do Ceará. Contra o Red Bull Bragantino ele saiu já sentindo esse problema no comecinho do jogo, não jogou no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Brusque e é dúvida para a partida deste domingo, que, como eu te disse, o Ceará não libera a relação e também o departamento médico só solta boletins médicos depois que sai a relação para o jogo, para não informar o adversário quem fica fora da partida, a não ser ali 1 hora antes da partida. Então, tem essa questão do Samuel, se ele não jogar, o Eduardo será o seu substituto, como aconteceu no meio de semana. Danilo, você apostaria em qual 11 do Ceará para amanhã? Porque a gente sabe que hoje é muito difícil, a gente só trabalha com um time provável, né? Mas no seu feeling aí de repórter que cobre o Ceará há 25 anos, qual você imagina sendo o 11 do Ceará para esse jogo? Eu até anotei um timezinho aqui para te dar aqui umas perspectivas e também para o seu público. O Fernando Praz certamente joga, não teve nenhum problema, e aí é onde o que você diz entra, Gerliesa, porque se o cara tiver um problema no treino de ontem, no treino
que antecede o jogo, no de anteontem, isso vale para qualquer dia mesmo, ontem, anteontem, no último treino, penúltimo treino, você não sabe, os treinos são sempre fechados, e agora com a pandemia, até as suas fontes para assistirem o treino, para te dizer alguma coisa, são diminutas, né? Pouca gente tem autorização para entrar nos estádios. O Ceará segue um protocolo que é mais forte, ele é menos inclusivo, ele é mais exclusivo. Mais rígido. Mais rígido e exclusivo, porque ele exclui mais gente do campo do que o protocolo da CBF. Então, ele tem menos pessoas nos treinos do que a CBF permite que tenha nos treinamentos, exatamente para não ter casos de Covid. Será um dos clubes que não perdeu o jogador assim, de uma partida para outra por causa do Covid nessa temporada. Então, Fernando Praz para o gol, o Eduardo na lateral direita, porque eu tenho dificuldades em achar que o Samuel, que não jogou na quarta-feira, volta para esse jogo se ele realmente teve um edema, porque o edema é pré-lesão, então eles farão tudo para que ele não tenha lesão, um jogador muito importante. Eduardo na lateral direita, o Thiago Alves é um dos zagueiros, né, o zagueiro, digamos assim, pelo lado direito, vamos dizer. O Thiago é o zagueiro pelo lado direito, o Thiago Panussá, na verdade. O Thiago é o zagueiro pelo lado direito, o Luiz Otávio pelo lado esquerdo, e aí o Bruno Pacheco é o lateral esquerdo. O Charles, certamente, um dos principais jogadores da equipe, vem entrando o Ricardinho, então acredito que o Ricardinho seja mantido. O Vina, que é o Vinícius, a gente está chamando de Vina por pedido dele, foi um pedido do atleta para ser chamado de Vina desde que chegou ao Ceará. O Fernando Sobral, que é um dos externos, como você fala, é o cara do lado direito. O Leandro Carvalho é o cara do lado esquerdo. Eles invertem, mas invertem muito pouco. A tendência é essa mesmo. E na frente tem jogado o Kleber como centroavante. Mas o Rafael Sobis foi titular no meio de semana porque o Kleber é um atleta que começou a temporada pelo Barbalha, um time aqui do interior do estado. E o Kleber não pode jogar na Copa do Brasil porque o Barbalho estava inserido na Copa do Brasil e jogou a primeira fase da Copa do Brasil. Então, o Rafael Sobis jogou essa partida. E quarta-feira, o Ceará joga contra o Fortaleza, começando a decidir o Campeonato Cearense, e o Kleber estava no mesmo Barbalha disputando o estadual. Então, o Kleber também não pode jogar as finais do Campeonato Cearense. As inscrições até foram prorrogadas, mas ele não pode porque já atuou no Campeonato Cearense. Então, eu tenho uma dúvida se o Kleber começa a partida ou se o Guto começa a partida com o Rafael Sobis, até porque ele vai ter que utilizar o Sobis na partida da quarta-feira. Então ficaria assim: Fernando Praz, Eduardo, Thiago, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Charles, Ricardinho, Vina, Fernando Sobral e Leandro Carvalho, com o Rafael Sobis na frente. É um time bem próximo, né, do que o Guto tem usado durante todo este trabalho dele no Ceará. Como é que a imprensa, o próprio Ceará estão vendo este jogo contra o Goiás? O Goiás é o lanterna da competição, tem 3 jogos a menos, né? O Goiás é um time que sofreu muito nesse Campeonato Brasileiro, porque tem 3 jogos a menos, sofreu muito com a Covid ali no início do campeonato, né? Chegou a fazer um jogo sem 15 jogadores contra o Palmeiras. Como é um jogo que aí no Ceará se vê como obrigação de se fazer os 3 pontos, Danilo? Não obrigação. Na verdade, se vê por 2 aspectos. Primeiro, como confronto direto na briga pela permanência, porque nem o torcedor, nem a direção do clube, nem o Guto, e acredito que os atletas também não, se iludem com a situação de você estar ali acima da zona de rebaixamento. Eles sabem que a briga do Ceará é lá pelos 45, 46 pontos, é pela permanência na Série A do Brasileiro. Isso é um fato. Então, é um jogo de confronto direto. Mas essa questão da obrigação, o jogo do domingo passado, contra o Red Bull Bragantino, tirou meio que essa de que é o lanterna, vamos vencer. O Ceará foi a Bragança Paulista e tomou 4-2 da equipe do Bragantino. É claro que a situação era a situação de que o Ceará vinha de uma partida em Brusque, já de uma viagem relativamente cansativa em Brusque, com seus atletas com certo desgaste dessa viagem, e basicamente repetiu o time contra a equipe do Bragantino. O time foi muito mal, não conseguiu fazer a marcação que tem feito em todos os jogos, deu muita liberdade ao time do Red Bull, que é um time jovem, um time muito leve, e acabou tomando 4-2. E o Red Bull,
E essa que é a questão, Gerlese. O Red Bull era o lanterna da competição. Então, o Ceará está meio que vacinado para essa coisa. É o lanterna, temos que vencer. Sabe que isso aí não existe, é campeonato brasileiro, todos os times são fortes, e se der espaço para o Goiás, obviamente vai perder o jogo no Castelão. Então, essa questão de que é lanterna, podem ter certeza, já não cabe mais na cabeça dos atletas. Eles estão com o sinalzinho amarelo ligado. Olha, mais um time lá de baixo que está querendo se recuperar contra a equipe do Ceará. É esse o pensamento. Danilo, muito obrigado pela sua participação, pelas informações, pelo conteúdo que você traz. Fica muito claro o quanto você conhece o Ceará, o quanto você faz bem o seu papel de repórter, né? Porque hoje a gente encontra alguns repórteres que têm dificuldades, mas a imprensa cearense, que eu sempre gostei de acompanhar a imprensa cearense. Certa vez eu fui a Fortaleza, fiquei alguns dias em Fortaleza, no ano de 2001. Aí eu me lembro até dessa questão que você citou da organização. Eu passava muito em frente onde era a sede do Ceará ali, e eu vi uma diferença muito grande, especialmente para o Goiás aqui, né, que sempre foi um time muito organizado também. O Goiás tem seu centro de treinamento desde a década de 80, é um centro de treinamento. O Goiás tem um centro de treinamento aqui com 8 campos. O Goiás agora tem um segundo centro de treinamento, que é dedicado apenas à parte da base. Então eu vi o Ceará muito distante aqui da realidade dos clubes goianos, e tem acompanhado essa evolução do Ceará, assim como do Fortaleza também, que é um outro time que tem evoluído muito no quesito de organização. Então, muito obrigado por atender ao meu convite, foi muito bom falar contigo, e como o Ceará vai enfrentar os goianos aqui várias vezes, sempre que puder vou te incomodar, viu, Danilo? Estamos totalmente à disposição, Gerlese. Quero lhe dizer que nem sempre foi assim, né? Eu lembro que em 97, quando eu estive aí, e o adversário do Ceará, que inclusive o eliminou da Série B, era o Vila Nova. Nós fomos ao CT do Goiás, onde o Ceará fez alguns dos seus treinamentos, e eu acho que no ano 2000, 2001, 99, alguma coisa desse tipo, já foi o Goiás que eliminou o Ceará de uma Série B, e a gente entendia o quanto o futebol goiano estava à frente, quanto estava atrasado o futebol cearense naquela época. Hoje as coisas se inverteram por um trabalho assim, magnífico das últimas duas direções do Ceará, que administram o clube desde 2008, e a mudança ela foi total, dentro do clube, fora do clube. Hoje o Ceará tem um dos centros de treinamento mais importantes do Nordeste e trabalha bem com sua categoria de base, tem vendido jogadores e tem administrado o clube, onde ontem o presidente, por exemplo, comemorou que o Ceará chega a 8 anos sem atrasar salários com seus atletas. 8 anos sem um dia de atrasos salariais com seus jogadores. O Ceará costuma pagar os seus atletas a partir do dia 25 do mês anterior, do mês em curso. Entre o dia 25 e o dia 30, os salários dos atletas são pagos por aqui. E eu digo isso com toda a autoridade de quem, durante muito tempo, falava de que as coisas em campo não aconteciam porque, muitas vezes, salários e outras questões contratuais não eram cumpridas com atletas e com fornecedores. Então, o clube realmente teve toda essa mudança, e é uma hora também de instar o torcedor aí do Goiás, o torcedor do Vila Nova, do Atlético Goianiense, a que busque dos seus dirigentes para fazer isso, porque o torcedor pode pensar, é muito fácil fazer isso na Série A do Brasileiro. Não, o Ceará conseguiu fazer isso na Série B, e em anos em que ele brigou para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, sua diretoria continuou trabalhando desse modo, dessa forma, e eu acredito que o sucesso de hoje, que ainda é um sucesso muito pequeno, se a gente relativizar com outros grandes clubes do Brasil, mas ele acontece exatamente por essa semente plantada lá atrás, quando o Ceará ainda não era um clube com perspectiva de Série A no cenário nacional. Gerlese, eu quero te agradecer, pedir desculpas, porque às vezes nós estamos falando de uma coisa que a gente tem tanta condição de entrar nela, de trazer detalhes, que a gente acaba se perdendo e falando demais. Então, peço desculpas a você por isso, peço desculpas a quem está nos acompanhando, mas, ao mesmo tempo, agradeço essa oportunidade de a gente estar junto aqui, conversando sobre o futebol cearense, sobre o Ceará, sobre Ceará e Goiás, e dizer que Goiânia é uma cidade que eu gosto muito, que eu me sinto muito bem quando vou aí. É uma excelente cidade, uma cidade que certamente
se eu não morasse aqui, não tivesse meu trabalho, eu optaria por morar, porque realmente é uma cidade muito legal, um povo muito acolhedor, e sempre foi muito legal viajar e estar com vocês por aí. Espero em breve, pós esse momento de pandemia, quando ele acabar, a gente poder fazer novas viagens e estar aí se abraçando, batendo um papo e conversando, por que não aqui no canal, mas ao vivo, né? Ou pelo menos lado a lado, batendo um papo por aí. Muito obrigado, um abraço e estou 100% à sua disposição. Eu que agradeço. Este foi o Danilo Queiroz, ele que trouxe todas as informações do Ceará, né? É fácil com as palavras do Danilo a gente entender por que é que o Ceará saiu daquele time que era um frequentador assíduo da Série B do Campeonato Brasileiro para ser hoje um membro fixo praticamente da Série A, né? A organização, o futebol cearense se organizou, o Ceará se organizou e por isso agora colhe os frutos. Torcedor Alviverde, essas foram as informações do Ceará com Danilo Queiroz em mais uma edição do Quem São Eles. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, comente. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, porque assim você fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Um abraço a todos vocês, uma boa sorte, um bom jogo e até a próxima.